Senhor, nós te damos graça pelo teu cuidado, pelo teu sustento. Nesses últimos dias, o Senhor tem sido a nossa alegria e a nossa provisão. O Senhor tem sido, ó Deus, aquele que provê todas as coisas, especialmente nos momentos das adversidades e tribulações. O Senhor, nesses dias, se mostra o Deus Todo-Poderoso, o Deus que manifesta o seu poder e a sua soberania sobre todas as coisas, e mesmo, ó Deus, não tendo o conhecimento completo dos propósitos soberanos do Senhor, sabemos que o Senhor, em sua sabedoria infinita, conduz todas as coisas para o bem do teu povo, povo este que o Senhor ama. Nos encontramos, ó Deus, mais um dia, impossibilitados de nos vermos presencialmente. Ó Deus, nosso coração, como o Senhor o conhece muito bem, tem se angustiado. Muitos desses dias, ó Deus, têm ansiado pela volta do encontro do dia do Senhor, como também nesses dias em que nos reunimos para orar e buscar a tua presença nas reuniões de orações. Um desejo, ó Deus, de que não apenas a normalidade da vida diária de cada um, mas principalmente, ó Deus, essencialmente, o desejo do retorno ao experimentar, ó Deus, a comunhão contigo no ajuntamento solene. Como, ó Deus, nós ansiamos por esse dia. Por isso, ó Deus, te suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, nos dias em que nos encontramos por mais esses 14 dias que se inicia hoje, de lockdown, de estarmos, ó Deus, mais uma vez restritos em muitas das nossas atividades. Pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua graça para suportar, ó Deus, alguns entraves desses dias que vão seguir, em suportar, ó Deus, estes dias na tua presença, buscando o Senhor, e não, ó Deus, pensando e alimentando, ó Pai, cogitando o nosso coração coisas que não são proveitosas, ó Deus, à nossa salvação e santificação. É propício agora, ó Deus, o momento que o Senhor nos dá, por meio desses recursos tecnológicos, de poder buscar a tua presença e rever, ó Deus, os nossos irmãos, mas principalmente, ó Deus, poder nos achegarmos ao Senhor juntos aqui, mesmo que virtualmente, para em primeiro lugar ouvir a tua voz, ouvir, ó Deus, a tua instrução, por meio, ó Deus, da tua santa palavra. É o que nós rogamos neste momento, pedindo, ó Deus, que o Senhor, em primeiro lugar, perdoe os nossos pecados, porque o Senhor não admite entrar em tua presença, não admite, ó Deus, entrar na tua morada, no teu santuário, sem que primeiro sejamos purificados pelo nosso Redentor Jesus Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor, nesse instante, por tua misericórdia, graça, por amor do teu nome, por amor do teu povo, o Senhor, ó Deus, venha e nos receba e nos aceite diante de ti. Receba, ó Deus, as nossas orações e súplicas. E assim, ó Deus, nós pedimos que o Senhor instrua-nos neste momento por meio da tua palavra. Oramos e te louvamos desde já, ó Deus, por aquilo que o Senhor vai nos instruir neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos seguir a exposição do Salmo de número 46. Então, pegue a sua Bíblia e nós vamos seguir com a exposição do Salmo 46. Nós vamos primeiro fazer a leitura das Escrituras e depois eu vou seguir com uma breve revisão do assunto em que nós já temos seguido nesse Salmo e assim seguir com as devidas aplicações do que nós vamos tratar hoje ainda no Salmo de número 43. Eu vou fazer a exposição dos versos 4 ao 7, que é a segunda estrofe desse Salmo. Então vamos à leitura das Escrituras, da palavra do Senhor, e ela nos diz assim, acompanhe a leitura. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme
e os montes se abalem nos seios dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. O ponto que nós vamos tratar hoje basicamente envolve, nos versos 4 a 7, a temática de que Deus é a nossa alegria e a nossa provisão. Mas antes, deixe-me aqui rapidamente lembrar os irmãos de como que esse salmo, então, ele foi composto e qual também a sua estrutura ou a sua divisão. Em primeiro lugar, rapidamente, esse salmo ele foi composto, como vocês já viram aí na o próprio título em itálico, ele foi composto pelos filhos de Corá, que era uma das famílias que pertencia à tribo de Levi. Eles eram levitas e eles foram designados para cuidar do culto solene, como também da condução do povo de Israel à adoração, especialmente que diz respeito aos cânticos. E eram hábeis em composição de hinos, cânticos. É provável que esse salmo ele tenha sido escrito em ocasião ao livramento que Deus havia concedido aos judeus de um violento ataque que os assírios eles estavam prontos para fazer contra Jerusalém, né? As palavras, quando você pega o Salmo 46, nós vamos perceber, analisando com muito mais cuidado e comparando alguns textos que eu vou mencionar aqui, você vai pegar as palavras, a estrutura poética desse salmo, a divisão dele, e você vai perceber que ele se assemelha muito à cronologia, como também a ordem textual, a conexão textual aqui dos relatos de 2 Reis, capítulos 18 ao 20, como a gente já viu, inclusive na quarta-feira retrasada, a gente analisou esse contexto histórico, e Crônicas, capítulo 32 até o 33. Soma-se a esse texto também Isaías 36 e 37. Então eu creio, veja, eu entendo particularmente que o Salmo 46 ele foi escrito envolvendo o contexto do livramento que o Senhor deu aos judeus quando Senaqueribe havia cercado o povo de Israel, a melhor dizendo, os judeus, né, a tribo de Judá, em Jerusalém, na tentativa de invadir e massacrar os judeus e levar o restante cativo, como ele fez com o Reino do Norte e algumas cidades que também pertenciam ao Reino de Judá. Nós vimos também que este salmo ele está dividido em 3 estrofes, né? Então, essa divisão das 3 estrofes, como é que a gente percebe a divisão dela? Primeiro, por causa da palavra hebraica, ela não aparece aí na nossa tradução em português, que é a palavra hebraica selá. Essa palavra aí, selá, em hebraico, ela tem a mesma ideia, o mesmo sentido que a palavra grega lá, amém, no Novo Testamento, né? Tanto a palavra selá como a palavra amém, elas indicam uma pausa na leitura das Escrituras para meditação sobre o que foi lido, ou o que foi orado, ou o que foi cantado. Os salmos, alguns desses salmos contêm essa divisão exatamente para que, a partir do momento em que você termina a leitura de uma estrofe ou de um trecho, né, de uma determinada oração, de algum texto das Escrituras, isso comumente era feito pelo povo de Israel, né, nos momentos solenes, quando aparecia essa palavra selá, eles ficavam em silêncio. Era a ideia de uma pausa, né? E era um momento nessa pausa de meditação do coração sobre o que se acabou de ler
ou que foi cantado, ou que foi orado, né? Mas há um outro aspecto que nós devemos considerar para constatar essa divisão aqui do Salmo 46, que são aí, no caso, os versos 7 e 11. Esses dois versos, vocês vão perceber que eles possuem a mesma declaração. Lá ele vai dizer o seguinte, ó: o Senhor, os dois versos a mesma coisa, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Estão percebendo aí que nós temos uma única expressão, e a gente vai chamar isso de coro, né? É um coro que é cantado duas vezes após a segunda estrofe e a terceira estrofe. Quando eu falei o uso da palavra selá, se me permita rapidamente lembrar que do verso 1 ao 3 é uma estrofe, porque no verso 3 aparece lá no hebraico a palavra selá, é uma pausa. Versos 4 ao 7 você tem tanto a palavra selá, como também essa expressão que eu acabei de ler, né? Deus é o rei, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E palavra selá. E a terceira estrofe é do verso 8 ao verso número 11, porque você deve considerar também a mesma expressão do verso 7 e depois no final a palavra selá, tá? Como indicativo de que encerra, pausa-se para meditação, tá, ok? Então qual é a divisão que nós temos aqui? Quando eu falo divisão, vamos pensar nos títulos ou nos temas de cada uma dessas estrofes. Então, cada estrofe se remete a um tema geral que está ligado à ideia de plena confiança que o povo tem no Senhor em tempos de adversidades. Plena confiança no Senhor em tempos de adversidades. Esse é o tema geral de todo o Salmo 46. E esse aqui é um hino de vitória. Todo o hino de vitória, em que eles vão expressar gratidão, louvor e adoração ao Senhor, porque Deus deu um livramento a eles, ou uma vitória em meio ao contexto de batalha ou de guerra, eles vão fazer isso expressando a confiança plena que eles têm no Senhor. Então a primeira estrofe, versos 1 a 3, é uma declaração do salmista dizendo: Deus é a nossa salvação. Isso é com base, inclusive, no verso 1, lá, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Segunda estrofe, ele vai expressar a plena confiança no Senhor, declarando que Deus é a nossa alegria. E eu vou acrescentar a expressão também, provisão. Já já vocês vão entender por quê, porque esse é o ponto que nós vamos trabalhar hoje, versos 4 a 7. Na terceira estrofe, o salmista ele faz uma outra declaração de plena confiança no Senhor, dizendo: Deus é a nossa glória. Então, Deus, primeira estrofe, eles estão cantando e orando e declamando ao Senhor: Deus é a nossa salvação. Se você quiser usar a palavra proteção também, Deus é a nossa salvação ou proteção. Segunda estrofe, Deus é a nossa alegria e provisão. E terceira estrofe, eu falei a segunda, então a terceira estrofe, Deus é a nossa glória. Ok? Da mesma forma, eu fiquei pensando aqui, é interessante ver que da mesma forma que Martinho Lutero, ele se inspirou aí no Salmo, aqui no Salmo 46, os versos 1 a 3, principalmente o verso 1, né? Ele se inspirou para compor o hino Castelo Forte. Eu sei que isso não aconteceu com Johann Sebastian Bach, mas eu tenho a sensação, porque é uma coincidência muito providencial, eu tenho a sensação de que essa segunda estrofe dos versos 4 a 7 pode ter inspirado também Johann Sebastian Bach de ter composto aquele hino ou aquela peça que faz parte da cantata Jesus, Alegria dos Homens. Vocês conhecem muito bem essa música, né? A maioria de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Todo o Salmo 46 ele vai falar de adversidade severa. A adversidade severa. O que é uma tribulação? É uma adversidade severa. Ele não está falando aqui de problemas corriqueiros do dia a dia. Ele está falando de uma situação marcante para a história do povo de Israel como uma adversidade extremamente severa. E nessa adversidade severa, ele mostrando como Deus usa essa adversidade para revelar a sua glória, revelar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia ao seu povo. Então, por isso que eu fiz essa ligação com a questão dessa música de Johann Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens, porque eu me lembrei um pouco da história dele.
Quando você pega a história de Johann Sebastian Bach, quando ele compôs essa música, que faz parte de uma cantata que ele compôs, essa música é Jesus, Alegria dos Homens, nessa época ele já tinha perdido, dos 21 filhos ele perdeu 9. Tá? Se perder um filho já é algo terrível, você imagina um homem que dos 21 filhos que ele teve, ele perdeu 9. Ele teve um período da sua vida que ele ficou rico, né, como compositor, como músico. Mas é interessante porque boa parte da história dele envolveu também escassez e pobreza. Inclusive ele morreu pobre, ele não morreu rico, ele morreu pobre. Mas é interessante porque mesmo assim é muito comum você encontrar nas músicas de Johann Sebastian Bach sempre essa tônica do que os versos 4 ao 7 trabalham, de que o Senhor é a nossa alegria. E é exatamente a ideia que está colocada, inclusive, na letra dessa música que ele compôs, Jesus, Alegria dos Homens. Olha que mesmo assim, porque ele era um crente fervoroso, ele era luterano, ele era protestante, olhe bem o que ele declarou na melodia dessa música. Eu vou ler aqui a estrofe dela. Ela diz assim, ó: é Jesus a minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e minha alma satisfaz. É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente, e por isso o seguirei e jamais o deixarei. O salmista aqui, é maravilhoso isso quando você percebe que o salmista ele expressa a mesma convicção aqui nas suas palavras dos versos 4 ao 7. Quando ele está mostrando que se o Senhor, lembra da primeira estrofe, se o Senhor, ele é o seu refúgio em todo o tempo, especialmente no dia da adversidade, ele também vai dizer, Deus também é a minha alegria e provisão em todo o tempo, principalmente nos dias da adversidade. Em outras palavras, o que ele está mostrando é que nada pode substituir a alegria que ele tem no Senhor. A alegria é como uma dádiva que o Senhor dá quando ele salva o seu povo. Percebeu a conexão da primeira estrofe com a segunda? Vou repetir esse ponto, porque esse aqui é um ponto marcante quando a gente for desenvolver aqui o que está proposto nesses versos. Né? Lembrando que a alegria que o Senhor nos dá é uma dádiva que Ele nos supre por causa da salvação que Ele nos concede. Não é possível ter alegria nessa vida, não é possível desfrutar da alegria no Senhor, que é a chamada alegria verdadeira e plena, se primeiro o Senhor não nos der livramento, se primeiro o Senhor não nos salvar, se primeiro o Senhor não se manifestar graciosamente a nós. E veja, então eu estou colocando isso como um ponto que envolve uma questão espiritual. Eu não estou falando aqui de livramentos. Os livramentos aqui não estão limitados apenas aos livramentos terrenos, no contexto de guerra, ou de situações que a gente vive no mundo, o livramento físico. Mas aqui o ponto ele é de caráter espiritual, soterológico e também escatológico. Tá? Os salmos sempre vão ter esses dois pontos. Ele tanto trabalha o aspecto soterológico como também o aspecto escatológico das suas afirmações. Tá? E é o caso, inclusive, com muito mais propriedade do Salmo 46. Agora, como é que ele descreve então isso nesses versos? Primeiro, ele vai dizer aí no verso 4: há um rio cuja correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Olha aí que o salmista, ele se reporta novamente à imagem de Jerusalém. Né? Ele fez isso dos versos de 1 a 3. E mais uma vez ele está se reportando de novo. A imagem da cidade de Jerusalém é uma das imagens marcantes na memória do salmista. Né? Então, quando ele está mencionando novamente aqui a cidade de Jerusalém, quando ele vai usar a expressão, duas expressões caracterizam a cidade de Jerusalém. Quando ele diz a cidade de Deus, e também ele vai dizer santuário das moradas do Altíssimo. Então, a cidade aqui, qual é a primeira imagem que nos é reportada sobre essa cidade nessa segunda estrofe? Primeiro, ele está nos lembrando que essa cidade possui um canal que corta toda ela para abastecer em abundância os seus moradores com água. Ok? Então, percebendo isso no relato dele,
Essa corrente de água traz alegria, é motivo de alegria, é a fonte da alegria deles. Olha onde é que isso vai dar, já, daqui a pouco. Mas repetindo, é um canal de águas que corta toda a cidade de Jerusalém para abastecer em abundância os seus moradores. Quando a gente vê no verso 4 a palavra rio, veja, Jerusalém não tem rio, né? A palavra rio é uma expressão poética. A palavra rio aqui, na verdade, lá no hebraico, literalmente é corrente, tá? Corrente, referindo exatamente aí aos açudes e canais de águas que já existiam na velha cidade, antiga cidade dos tempos de Davi, ok? Inclusive, apenas por curiosidade histórica, quando Davi ele conquista Jerusalém no início do seu reinado, ele entra pelas brechas de um desses canais de água que abastecia a cidade, né? E é interessante porque logo depois, muitos anos depois, quando Ezequias é rei, isso se reporta exatamente também a mais canais que Ezequias fez para poder suprir a cidade de Jerusalém após o livramento. Ezequias construiu outros açudes e canais de água depois que eles se viram livres dos assírios. Você pode verificar isso lá em 2 Reis, capítulo 20, o verso 20, e também lá em 2 Crônicas, capítulo 32, o verso 32. Depois vocês leem esses textos, que ele claramente vai dizer lá que um dos grandes feitos do rei Ezequias para a cidade foi ter construído canais de água, tá? Para abastecer a cidade. Tá? Então, lembrando que quando ele menciona rio, significa a expressão literalmente corrente. São açudes de águas, tá? E a própria expressão correntes no verso 4 é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus aí. Correntes aí literalmente significa canais, tá? Então você tem aqui a imagem que nos é reportada é um canal principal que corre água abastecendo outros canais que estão ligados a esse canal principal, que estão espalhados pela cidade de Jerusalém. Então esse rio aí, ele se contrasta com as águas volumosas, perigosas, violentas e agitadas, as águas aterrorizantes dos mares, dos versos 2 e 3. Olha lá para os versos 2 e 3. Há um contraste com a primeira e a segunda estrofe no uso do elemento aqui da água. Os mares, né, aterrorizantes com a sua força, com o seu volume, que são perigosas, que são agitadas. Estas águas estremecem a terra e as montanhas. Isso aqui está simbolizando força, poderio militar e a crueldade, a perversidade dos povos e nações que eram inimigos do povo de Israel, que estavam se levantando contra Israel. Então, a ideia de mencionar de mares tremendo, até mesmo as montanhas, essa ideia é para revelar exatamente a quantidade ou grande número de povos e nações, simbolizando aqui esses mares, a aliança internacional entre essas diversas nações que se levantaram contra Deus e o seu povo. Veja que até o Salmo 2 remete muito bem a essa ideia lá no seu contexto. Então, aqui a ideia de que os seus exércitos são tão poderosos e tão numerosos que a quilômetros de distância é possível ouvir o estremecer da terra, e ele usa até numa linguagem poética, até mesmo as montanhas, quando eles estão marchando em direção a Jerusalém para atacar Jerusalém, destruir o povo de Deus. Essa guerra, ela tem como objetivo, ela é de cunho religioso aqui, ela tem como objetivo a destruição não apenas de uma cidade e de um reino, mas ela tem o objetivo de afrontar o único Deus verdadeiro. Ok? Então, enquanto que, observe que agora, nos versos 4 em diante, enquanto que o povo de Judá só tem um rio, só tem um canal de águas, tem um rio calmo, límpido, puro, cristalino, que flui por toda a cidade, um rio que lhes é suficiente para lhes fartarem todas as provisões necessárias. E a linguagem, até Spurgeon, no seu comentário desse salmo, ele vai dizer que o nome desse rio é graça.
Esse rio é um rio gracioso, que traz consolo, conforto, refrigério e que alimenta todos os dias o seu povo. Então, esse canal de água aqui indica que a cidade é e será sempre abastecida pelo cuidado de Deus. O cuidado gracioso de Deus. Outro ponto dessa imagem é o percurso desse canal de águas. Enquanto que esse canal de águas, no verso 4, é a razão da alegria deles. Toda a cidade se alegra com este rio, que é aí uma fonte inesgotável para suprir todos os seus moradores. Isto nos faz lembrar do que Jesus, inclusive, ele vai dizer lá para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, verso 8, ele vai dizer para a mulher samaritana o seguinte: olha, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Existe uma conexão com as palavras de Jesus em relação ao que o salmista está aqui também falando no verso 4. Então, água viva é sinal de... A ideia aqui é que água viva é sinal de bênção, de provisão, sustento. E isso traz alegria para o povo de Deus, traz alegria para o crente. Nas palavras, inclusive, de Jesus, esta água ela tem relação com o dom de Deus. Quando lá em Efésios capítulo 2, verso 8, ele nos diz que, mediante a fé, Cristo, pela graça, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Quando você tem também o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que Cristo é a fonte de vida, lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, quando ele vai dizer, Cristo vive em mim. Então a fonte de vida é Cristo, né? E ele vai também dizer lá em Romanos capítulo 5, verso 15, que Cristo nos é abundante como o dom de Deus para os eleitos. Então, a cidade de Jerusalém, aqui ela é chamada de santuário das moradas do Altíssimo. O salmista aqui ele está nos conduzindo a uma cidade que ainda nós não desfrutamos dela. Então, aqui é uma perspectiva escatológica nesse contexto. Nós ainda não desfrutamos dela. E parece-nos que o salmista ele tem em mente aqui também Gênesis capítulo 2, verso 10. Abre lá sua Bíblia em Gênesis 2, verso 10. Eu tenho a impressão, forte impressão, de que o salmista usou como base, vamos dizer assim, como fundamentação bíblica, Gênesis 2, 10. Então olha lá para Gênesis 2, 10, o que ele vai nos dizer. Vou dar alguns segundos para você abrir o texto aí. Existe essa semelhança aqui com o relato na criação do Jardim do Éden. Ele vai dizer o seguinte, Gênesis 2:10: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali, olhe bem isso aqui, se dividia repartindo-se em 4 braços. Né? Então perceba que este rio, aqui no contexto do Jardim do Éden, se assemelha muito ao que está sendo dito no verso 4. Este rio é a fonte para abastecer os outros 4 rios que cortam toda a terra. É uma visão panorâmica do mundo isso aqui. Estes 4 rios abastecem o mundo. A imagem que está sendo reportada é essa. Abastecem todo o mundo com água que flui de um único rio que nasce no Éden, que é o jardim de Deus. Quando você vai para o Salmo 1, verso 3, abre lá sua Bíblia, também no Salmo 1, verso 3. Eu estou correndo um pouco, porque a minha intenção é que a gente aproveite o máximo da explicação desse texto. Essa é uma estrofe extremamente rica nas aplicações do que a gente vai tratar aqui. Olha o Salmo 1, verso 3, quando lá também é usada a mesma imagem de um rio ou de correntes de águas. Olha o que ele vai dizer no Salmo 1, verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É muito propício, inclusive, o que Jeremias, lá no capítulo 17, os versos 7 e 8, vai nos dizer com o uso da mesma expressão do Salmo 1, verso 3. Quando ele vai dizer assim: bendito
o homem que confia no Senhor. Deixa eu só lembrar um ponto interessante. Em Jeremias 17, antes, ele vai dizer, nos versos anteriores, ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer, maldito o homem que confia no homem e deposita esperança no homem. Ali é um conceito de uma confiança de devoção. Lembra que eu expliquei isso aqui no contexto? Então, a confiança não é de lealdade apenas. Não é uma confiança de honestidade. Mas é uma confiança devota. É uma confiança de devoção a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma. Esse é o sentido dessa plena confiança. Então observe que agora ele diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes, para o ribeiro e não receia. Preste bem atenção aqui no uso dessa linguagem poética do profeta Jeremias para se referir às adversidades. Ele vai dizer, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Olha que interessante isso. Então, é interessante, se me permite voltar de novo à imagem lá do Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden é apresentado no mesmo contexto do Salmo 46, verso 4, aqui nessa segunda parte, quando ele vai dizer, né, o santuário das moradas do Altíssimo. É essa imagem que está aqui, como se fosse exatamente a projeção do Jardim do Éden enquanto um centro espiritual do mundo, o lugar da habitação do Senhor. É um jardim-templo, podemos assim dizer. É um santuário, um lugar onde Deus habita, onde Deus reside, onde Ele mora, onde está o trono dele. E antes da queda, os nossos primeiros pais estavam na presença de Deus 24 horas por dia, todo dia. Eles comiam, bebiam, eles faziam suas atividades, eles usufruíam de tudo que era possível naquele jardim, na presença do Senhor. É a morada do Altíssimo, como diz o verso 4 aqui. É um lugar onde está plantado a árvore da vida, ou seja, um rio que flui vida, e aí vem os 4 braços, né? Que flui vida para todo o mundo. Mas os nossos primeiros pais e todos os seus descendentes, eles foram proibidos de entrarem nesse jardim depois da queda, de desfrutar das benesses santas e puras desse jardim, do rio de vida desse jardim, desta morada santa por causa dos seus pecados. E essa é a condição que o homem se encontra agora. Então, observe. O ponto, inclusive, que nos é muito bem aplicado nesse contexto é que Deus não admite que alguém entre na casa dele em pecado, se primeiro não se purificar na corrente, na fonte, no canal de água viva, que é Cristo Jesus. Aquele rio do Jardim do Éden, no verso 10, capítulo 2 de Gênesis, aquele rio que nasce no Jardim do Éden, no santuário de Deus. Aquele é o apontamento para Cristo, que abastece com vida todos os eleitos do Senhor espalhados pelo mundo. Observe, esse é o apontamento que está nos trazendo aqui a segunda parte do verso 4. É por isso que Jesus, repito, ele vai dizer lá para a mulher samaritana, olha, se vocês soubessem, melhor dizendo, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água da vida e jamais você sentiria sede. Você não teria mais sede. A imagem aqui, meus irmãos, que nos é projetada por Gênesis 2, os versos 10 a 13, mostrando que os 4 braços desse rio, eles apontam para os 4 cantos da terra. Isso aqui é uma visão, repito, panorâmica de todo o mundo e de todas as suas imediações. O rio abastece todos os outros rios no mundo. E veja o que nos diz, por exemplo, abra sua Bíblia, lá no Salmo 36, os versos 8 e 9. Se reporta exatamente a esse mesmo preceito estabelecido aqui no relato lá da criação, como também aqui no verso 4, Salmo 46. Salmo 36, versos 8 e 9. Salmo 36, versos 8 e 9.
Ele vai dizer assim: fartam-se de abundância, daí a casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial de vida, e na tua luz vemos a luz. São elementos da própria criação aqui. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 22, os versos 1 e 2, ele também lá nos descreve essa mesma imagem, dizendo o seguinte, olha lá, Gênesis 22, os versos 1 e 2, quando ele diz, então, agora aqui é o aspecto escatológico, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus, um lugar que envolve a morada dele, essa é a ideia aqui, o santuário dele, é chamado de o trono de Deus. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhagens das árvores são cura dos povos. Beber e comer, ele destaca o aspecto não apenas da provisão, mas também um aspecto terapêutico. A função aqui dessa árvore é produzir também remédios para curar aqueles que foram avalaçados pelo pecado na sua vida. Então, há uma clara indicação de que Cristo é o único aqui que pode prover vida. Cristo é o rio cristalino que está aqui cortando a cidade de Deus para purificar e saciar a sede daqueles que desejam morar no seu santuário, no santuário do Senhor. Cristo aqui é mencionado como esse rio que abastece graciosamente todos os lugares do mundo como provisão espiritual e eterna. Abra sua Bíblia, a gente vai ler muitos textos bíblicos hoje. Então abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 47, os versos de 1 a 12. Eu gostaria de ler esse texto com você. Ezequiel, capítulo 47, os versos de 1 a 12. A mesma imagem está projetada aqui na profecia de Ezequiel, no capítulo 47, versos 1 a 12. Dos versos 1 a 12. Olha o que ele vai nos dizer aqui. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Olha que visão foi essa. Então, veja que isso se relaciona com Gênesis 2 e com Apocalipse capítulo 22, o início e o fim das Escrituras, né? O habitat do Senhor e a morada dos seus santos. Olha que coisa fantástica isso aqui. Então me disse, vem a interpretação da visão que ele teve. Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Por quê? Deixa eu rapidamente lembrar de um contexto importante. A região ali do Mar Morto é onde ficava ali as cidades que eram satélites das duas principais cidades daquela região que chamava Sodoma e Gomorra. Lembra? Sodoma e Gomorra ficava ali, naquelas imediações.
E o Mar Morto é uma referência histórica muito clara para dizer o que aconteceu com aquele lugar. Ficou inabitável, um lugar estéril. O Mar Morto há uma grande quantidade de sal, nos lembrando do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E ele vai dizer aqui, é uma mensagem do futuro, escatológica, cujas águas, nessa região do Mar Morto, as águas desse rio que sai do templo do Senhor e vai para o Oriente. Né? Pense na cidade de Jerusalém e onde está ali o Mar Morto. Se você depois puder olhar no mapa, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. O fruto é para provisão, e as folhas é para tratar as feridas e a enfermidade que nenhum remédio dessa terra pode curar, que é o pecado. Vocês estão percebendo essa imagem? E agora, por fim, eu quero que você vá para João capítulo 7, os versos 37 e 38, e olha o que o nosso Senhor Jesus disse lá naquela porção. João 7, versos 37 e 38. Ele vai dizer o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, quando Jesus ele disse essas palavras aqui, ele se encontrava no último dia da festa dos tabernáculos. Depois você pode estudar isso com mais atenção quando você for ler o capítulo 23 do livro de Levíticos. Depois você leia lá, por favor. Né? A festa dos tabernáculos. Era costume dos judeus, meus irmãos, eles irem ao poço lá de Siloé, lá nos dias de Jesus, no poço de Siloé, como um ato de purificação ali, né, antes de entrar no templo. O poço de Siloé ele é muito interessante, ele tem ligação com o contexto histórico do Salmo 46 e com a história de Ezequias, quando ele construiu aquelas fontes e quando Deus deu o livramento a eles dos assírios. Tá? Por isso que eu vou mencionar o poço de Siloé aqui. O poço de Siloé ele ficava bem próximo à subida que seguia para o templo de Jerusalém. Então, por isso, os viajantes, antes deles seguirem na sua peregrinação até o templo, eles paravam naquele poço e eles então se purificavam naquele reservatório. Né? Então, este poço, ou também reservatório de água, ele está ligado ao canal lá que Ezequias fez para não deixar a cidade desabastecida. E aí, olha só que interessante. Siloé, o nome Siloé aqui na língua grega, no contexto do Novo Testamento de João, Siloé é a mesma palavra para indicar a palavra hebraica, também Selá. Está percebendo a ligação disso aqui no contexto histórico? Então, quando nos deparamos aí com Salmo 46, agora os versos 5 e 6, parece-nos que se remete exatamente aí a 2 Crônicas, capítulo 32, do verso 1 ao 5. Depois você lê em casa também esse texto. 2 Crônicas 32, do 1 ao 5, quando Ezequias ele se prepara para enfrentar os assírios e o rei Senaqueribe, que era o rei dos assírios. E uma das ordens que o rei Ezequias havia dado aos seus exércitos e ao povo era que eles fechassem todos os canais de água que abasteciam a cidade. Esses canais de água, eles eram acessos também para a cidade. Ele mandou fechar todos esses acessos de fonte de águas que abasteciam a cidade, para que os assírios não encontrassem brechas para tentar entrar em Jerusalém e invadir a cidade de Jerusalém. Veja que
Outra imagem é marcante aqui deste reservatório de água chamado Siloé, foi onde um homem cego de nascença, você pode ver isso lá em João 9, dos versos 1 a 7. Né? Evangelho de João 9, do 1 ao 7. Quando esse homem de nascença, o Senhor Jesus ordenou que ele lavasse os seus olhos, quando Jesus passou sobre os olhos dele lodo, para que ele fosse curado, e mandou ele ir até o poço de Siloé, para que ele fosse purificado e também ele fosse curado, para poder voltar a ver. Agora, voltando ao contexto, novamente, aqui de João 7, os versos 37 e 38, veja que Jesus, ele diz aquelas palavras, quando me parece aqui uma numerosa, como era o último dia da comemoração da festa dos tabernáculos, que era uma das festas mais revigorantes e alegres, porque, vamos lembrar um ponto importante, a primeira festa, ou podemos dizer, a primeira data solene do povo de Israel no ano judaico, no calendário judaico, era a Páscoa. A gente precisa lembrar que a Páscoa não necessariamente era uma festa de alegria, de regozijo, mas era uma festa que se remetia à saída do Egito. Tá ok? Então, a saída do Egito, você deve se lembrar de Êxodo capítulo 12, quando diz lá, comam com pressa o cordeiro, junto com o molho de ervas amargas e os pães asmos. Tenham pressa, comam logo, porque logo de madrugada vocês vão partir. Vocês devem partir às pressas e saírem do Egito. Né? Não fiquem enrolando, não. Igual fez Ló com a sua família, né? Lembra disso aí? Então, o momento da Páscoa era para rememorar uma tragédia terrível e de que Deus estava fazendo o povo sair daquela escravidão. A primeira festa depois da Páscoa, que remete-se a um regozijo e uma grande festejo do povo de Deus, é a festa dos tabernáculos. Quando eles lá rememoravam a libertação, como também a provisão de Deus no deserto, enquanto Deus cuidava deles a caminho da terra prometida. Né? E foi no último dia da festa dos tabernáculos, ou seja, no 7º dia, que inclusive era o sábado, era dia do Senhor, quando Jesus foi dizer aquelas palavras, e ali tinha uma numerosa multidão que estavam desmontando as suas tendas para retornarem às suas casas. O momento aqui que Jesus vai falar isso é muito propício, porque, meus irmãos, os judeus eles pensavam que a alegria e a provisão deles dependia daquela festa, como também dependia da tradição de passar pelo poço, banhar-se daquelas águas, beber aquelas águas e ir para o templo, o santuário do Senhor. Veja que há um elemento místico nisso aqui, nessa prática religiosa, em que muitos pensavam que qualquer momento, nunca mais, por causa do Império Romano, obviamente, mas eles tinham receio de que nunca mais eles poderiam se reunir novamente para festejarem aquele livramento que o Senhor havia dado a eles, a Assembleia Solene da Festa dos Tabernáculos. E que aquela festa para eles era uma das festas mais alegres do calendário israelita. É bom, eu fico pensando como é bom quando no domingo do dia do Senhor, que é o dia mais alegre de todas as semanas da nossa vida. É o dia que mais devemos festejar. Quando no dia do Senhor encerra-se o culto, e naquele momento em que se encerra o culto, todos precisamos nos preparar, pegar todas as nossas provisões, todas as nossas coisas, as nossas tendas e voltar para a nossa casa. E só no próximo domingo é que nós vamos voltar de novo, instalar nossas tendas e adorar ao Senhor nesse dia que é o dia mais alegre. E toda vez que nos despedimos, sentimos uma tristeza no coração de que esse dia do descanso ele está se encerrando. E vamos ter que enfrentar mais 6 dias de lutas, de adversidades, de dificuldades, inclusive de adversidades severas que têm relações com os nossos pecados. E vamos ter que lidar com isso durante 6 dias. E a ansiedade e o receio, inclusive, de não perdermos esse dia, para nos reunirmos novamente em celebração e adoração ao nome do Senhor. É nesse momento, nesse contexto, quando os judeus, aquela multidão está recolhendo as suas tendas, porque era também chamada era a festa dos tabernáculos, porque era feito tendas, eles ficavam dentro das suas tendas ali, desmontando as suas tendas,
havia transparecer no rosto deles tristeza. Tristeza, porque só daqui a um ano eles iriam de novo se reunir para festejar o motivo da alegria deles. E então, naquele momento, é que o Senhor Jesus, ele faz a oferta àquele povo, um momento em que ele vai dizer àquele povo: se alguém tem sede, ele fala isso no contexto do poço de Siloé, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está oferecendo aqui a provisão do povo de Deus, que é ele mesmo, a provisão do povo de Deus. A grande alegria do povo de Deus é Cristo somente. E isso é um ponto extremamente importante a nós, porque nesses últimos dias, nesses últimos meses, enquanto nós não nos reunimos, eu fico me perguntando do que cada um de nós tem se alimentado. Do que cada um de nós tem se abastecido. O que tem nutrido o meu e o seu coração? O que tem nutrido o seu coração diariamente enquanto nós estamos em casa e não nos reunimos no dia do Senhor? Até que o Senhor, se assim Ele quiser, até que o Senhor nos leve de volta a desfrutar da presença solene e santa do dia do Senhor. A minha pergunta a você é: Cristo tem sido a sua provisão e alegria nesses dias em que nós estamos enclausurados em casa? A visitação de Cristo aí na sua casa, porque nós não podemos ir aonde para nos reunirmos solenemente no ajuntamento solene. Mas nesses dias em que estamos sendo privados do culto solene, que é o motivo da nossa maior alegria, Cristo tem sido a provisão e a alegria da sua casa? Você tem bebido, você tem desfrutado e nutrido da água viva, da fonte da água viva que provém da palavra de Deus, que é Cristo Jesus? A sua provisão e alegria tem sido Cristo? Que fonte você tem suprido a sua ansiedade? Que fonte você tem suprido e tratado as suas preocupações? Em que fonte de água você tem buscado tratar as angústias do seu coração, os receios, os medos aí que rondam o seu coração? Quanto ao seu futuro, inclusive, quanto ao nosso futuro. Você tem saciado a sede da sua alma na fonte da água que é Cristo? Ou você está bebendo de outras fontes que aparentam ser de uma água boa, aparentam ser de uma água que é inclusive saborosa, atrativa, mas na verdade é uma fonte poluída e contaminada? E por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, uma das minhas preocupações nesses dias tem sido a falta do púlpito. Como nesses dias eu tenho percebido, talvez alguns de vocês também, como eu tenho percebido a importância do que significa o dia do Senhor e o ajuntamento solene. E eu estou colocando isso numa perspectiva bem prática. O significado e o sentido que isso faz. Quando Deus, meus irmãos, Deus nos tirou o púlpito. O púlpito nada mais é do que o momento onde todo o povo de Deus se reúne e, estando naquele mesmo lugar, todos ali estão concentrados para ouvir uma única coisa, uma única mensagem, uma única verdade, onde ninguém vai pensar ou vai buscar em fontes diferentes, mas a ideia ali, a simbologia é essa. O púlpito nos lembrando de que a pregação fiel da palavra é a fonte do qual todos nós vamos beber de uma única fonte. E Deus nos privou do púlpito. O que eu estou querendo dizer com púlpito, não estou falando daquele objeto ali, daquele móvel, daquele utensílio, eu estou me referindo ao que ele significa. A pregação fiel das Escrituras no ajuntamento solene com todos, para evitar que cada um busque de fontes diferentes, tentar nutrir os seus anseios do coração e da alma. Vocês estão percebendo o perigo que é quando cada crente está na sua casa, cada família na sua casa? E que, veja, nós estamos usando um recurso tecnológico por meio da internet. Nós temos tido a oportunidade de usufruir de canais nas redes sociais de alguns dos nossos irmãos, igrejas
variáveis, mas ao mesmo tempo em que nos é oferecido bons canais, seja lá no YouTube, no Facebook, onde for. Mas também há muito mais canais com águas poluídas e contaminadas que talvez você esteja bebendo, que aparenta dar ali um alimento e uma provisão que vai te sustentar nesses dias difíceis, mas não tem te dado. E você tem se esquecido de buscar se alimentar da fonte da água viva, que é uma só, não são várias. Há um único rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, não são várias. Não há outra fonte senão a palavra de Deus, pura e simples. E que fonte você... Aí é o sentido da minha pergunta. Em que fonte você está bebendo? Que tipo de água você está saciando a sua sede? Sede da sua alma? A fonte pelo qual nós devemos buscar nos alimentar é Cristo por meio da sua palavra. E repetindo o que o nosso Senhor Jesus disse para eu encerrar aqui a meditação, que na verdade é uma exposição, não deixa de ser. E o Senhor Jesus vai dizer, olha, quem tem sede, vem a mim, não vá a outros. As ovelhas de Cristo conhecem o seu pastor. As ovelhas de Cristo sabem onde buscar a água que vai alimentar realmente e matar a sua sede. As ovelhas de Cristo buscam beber a água do seu pastor, que é Cristo, por meio da palavra. E não em outras fontes que aparentam ser algo saboroso e bom e saudável. E não é. Quem tem sede, o Senhor Jesus nos diz, venha a mim, beba da minha água, beba da minha palavra. É essa água que o Senhor nos oferece, e que o salmista aqui, qual é o motivo da alegria aqui do salmista? O motivo da alegria do salmista é esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O motivo da alegria do salmista é que o Senhor é a sua alegria, a sua provisão, porque se o Senhor é a sua salvação, Ele é o motivo da sua alegria. A alegria da salvação. A alegria e certeza da salvação é Cristo como essa fonte de água que nos alimenta. Então beba dessa fonte. Tome muito cuidado do tipo de fonte que você tem buscado beber e se alimentar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus também nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é a fonte de água viva, nos revelando Cristo como esse rio que abastece, ó Deus, todos os seus eleitos. Rogamos pela tua misericórdia neste dia mais uma vez. E te suplicamos que enquanto estamos ainda nos nossos lares, enquanto ainda estamos, ó Deus, nesse isolamento social aqui na nossa cidade, pedimos que pela tua misericórdia não deixemos, ó Deus, de buscar na fonte que é Cristo, por meio da tua palavra. A água viva, ó Deus, que mata a sede e o vazio, que muitas vezes pode, ó Deus, se revelar no coração de muitos dos nossos irmãos que andam ansiosos, preocupados, angustiados e também tristes. Ó Deus, que essa fonte de água que jorra a nós, ó Deus, a vida em Cristo, que possamos, ó Deus, usufruir dela com alegria, que Cristo, ó Deus, no meio dessa adversidade severa, seja o motivo da nossa alegria. Amamos o Senhor e te louvamos, ó Deus, pela salvação e pelo refúgio que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias. E assim, ó Deus, nos alegramos pela tua provisão e aguardamos o dia que o Senhor vai reunir o teu povo novamente, solenemente. Se não aqui, sabemos, ó Deus, que o Senhor vai reunir o seu povo quando estivermos, ó Deus, na glória com o Senhor, aguardando o dia em que estaremos no novo céu e nova terra e na cidade santa, a nova Jerusalém, onde ali percorre um rio que vai, ó Deus, matar a nossa sede. E a luz de Cristo, onde não haverá necessidade do sol, da lua, mas, ó Deus, a luz de Cristo será suficiente para irradiar e iluminar aquela cidade. Nós aguardamos este dia, e enquanto isso também aguardamos, enquanto o Senhor nos preservar aqui em vida, aguardamos, ó Deus, o próximo dia do Senhor, no domingo,
em que o Senhor nos dará, ó Deus, a alegria da provisão de estar na Tua presença solenemente, na Tua casa, para podermos adorar o Teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor seja com Teu povo, guardando-nos e livrando-nos do mal nestes últimos dias. Em nome de Jesus. Amém.